Voltamos com Democracia aqui pela TV Assembleia, falando sobre o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. A doutora Cláudia foi interrompida, por isso tem a prioridade na retomada aqui do nosso espaço. A gente estava falando justamente sobre os processos inclusivos, né? Questão também da educação especial, educação inclusiva. Hoje a gente tem que enxergar a educação especial como uma modalidade dentro da educação inclusiva, dentro da escola regular. Existem leis que nos garantem esses direitos, mas na prática o abismo é enorme. Né? O meu filho está em escola regular, é um direito e uma escolha nossa também dele estar com colegas com desenvolvimento típico. Isso é importante para ele, pelos modelos que ele tem com outras crianças com desenvolvimento típico. E é importante também para os colegas que desenvolvem um senso, né, de valores da vida, que às vezes um adulto passa a vida inteira e não aprende. Então essas crianças têm essa oportunidade única. E para o próprio ambiente escolar, eu acho que tem uma coisa que a gente chama de currículo oculto, que é aquilo que tu não está necessariamente nos livros, né, mas tu vivencia isso. É como tu dá uma aula sobre democracia e os alunos não terem voz. Então é como tu falar sobre direitos humanos, sobre diferenças e não ter um negro na escola, não ter um aluno de outra classe social, porque a escola de repente não tem bolsa, e não ter um aluno com deficiência. Né? Então o autismo vem nessa esteira junto com outras minorias nessas conquistas. Né? E a inclusão é uma conquista, ainda que não seja fácil. Eu costumo dizer que meu filho é um cobaia da inclusão. Né? As crianças que vão vir nas próximas gerações talvez vão encontrar um ambiente mais preparado. Mas eu bato nessa tecla. Eu, como mãe, eu não tive chance de me preparar. Ninguém me disse, olha, tu vais ter um filho com autismo. Né? As escolas têm essa chance. Né? E nós, enquanto ONG, eu, enquanto mãe, vou nas escolas, dou palestras, forneço material, faço um trabalho totalmente voluntário. Eu tenho a sorte de estar numa escola pequena, em que eu tenho essa abertura, em que a gente faz um trabalho parceiro. Mas se eu disser para vocês que é fácil, que a gente está rindo com o pé nas costas, eu estaria mentindo. Como eu comentei na hora que a gente teve que dar uma parada, esse bombardeio sensorial, as questões sensoriais para as pessoas com autismo ainda é uma área muito delicada. Né? Como é que a gente faz a leitura do nosso mundo aqui, desse nosso momento? Audição, visão, tato. Eu estou com um pouco de frio, mas eu não estou perdendo o meu foco, eu estou concentrada no que eu estou conversando com vocês. As pessoas com autismo, elas têm uma tendência a focar no detalhe e perderem o todo. A informação, como a Regina tinha comentado, ela é processada de uma forma diferente. E assim, enquanto nós processamos possivelmente 80% da informação num nível mais subconsciente, eles fazem isso de uma forma sequencial, fragmentada e num nível de maior desgaste cognitivo. Então, um dia inteiro numa sala de aula com um monte de criança pode deixar a criança exausta. Então, na inclusão, tu tem que ter essa flexibilidade de dar pausas para essa criança. O Guilherme tem um mediador, uma mediadora só para ele. Então, às vezes, ela vai num outro ambiente, um para um, currículo adaptado, modificações. Então, realmente é um processo, né? E a gente não vai terminar isso amanhã. É para a vida toda. Eu acredito que isso tudo que a Cláudia está trazendo mostra assim, a importância das pessoas que estão em contato direto com essa criança, né, esse adulto, enfim, essa família. Essas pessoas, elas precisam de uma capacitação no sentido de eu me atrapalhei. Vou tentar te ajudar. Tô nervosa, gente. Não, vou tentar te ajudar, mas aí tu interfere no meio, tá? Tá. Só para puxar o fio da meada. Como é que ele vai cortar depois? Não, depois a gente faz um ping-pong aqui. Eu acho esse assunto tão rico e a riqueza, aqui nós temos os dois lados, né? A pesquisa acadêmica, científica, e a Cláudia também a pesquisa científica, mas a partir de uma praxis, né, do dia a dia. E aqui eu tenho uma preocupação, que é muito grande nessa área, que a gente tem que cuidar do cuidador. Porque o cuidador, ele se entrega de corpo e alma, e só que ele também cansa, né? E chega uma hora que ele pode entrar em exaustão. Então a gente tem que proteger esse cuidador
e não permitir que ele chegue a essa exaustão, porque ele se entrega, né? Então, às vezes, a gente tem que dizer, para um pouco, sai fora, vai dar um tempo para te poder continuar. Entendeu? É aquele troço, descansa, sai, que nós vamos te ajudar. Então, assim, eu sempre digo para os pais, para os familiares dos nossos pacientes, que a gente tem que se quartear, como se fala lá no interior, né? Tu agarra na cabeça que eu agarro nos pés, vamos dividir o fardo, é ou não é? Porque senão, né, deixa comigo aqui que eu seguro a onda para vocês e para vocês respirarem um pouco, tomar um ar e para poder voltar com toda a força, né? Porque senão chega uma hora e então a gente vê que há uma incidência muito alta de estresse e depressão entre os cuidadores, né? Então a gente tem que cuidar do cuidador. Eu concordo contigo, doutor Ricardo, e tem estudos que mostram isso, inclusive, assim, né? E principalmente nesse momento inicial, que é o que a gente está falando de descoberta dessa dificuldade num filho e busca por um tratamento, né, adequado, por uma escola, né? Esse momento todo ele deixa as famílias muito mobilizadas e fragilizadas, isso já é fato, e ressalta a importância das pessoas que estão em volta poderem auxiliar nesse sentido e minimizar, né, o impacto desse transtorno na saúde de todos que estão envolvidos, né? E além da depressão, estresse, transtornos de ansiedade, tem outras dificuldades que os pais podem apresentar. E uma coisa que a gente tem, né, trabalhado ali na URGS, assim, e que inclusive é um dos objetos que eu penso em estudar agora dentro da minha tese, são os fatores que podem impactar no sentido de diminuir o impacto negativo desse diagnóstico na família, né? Então a gente sabe que, por exemplo, positivos. Isso. E a rede de apoio é um dos fatores que são muito considerados e tem estudos que já vêm mostrando, assim, né? E a rede de apoio, o que seria, né? Desde a família, das pessoas que estão por perto ali dessa família, né, com a família extensiva, no caso da família com a criança com dificuldade, os profissionais, né? Então, toda a forma como o profissional vai lidar com essa família, vai comunicar o diagnóstico, inclusive, isso é um fator crucial, assim. E tem também estudos que mostram que a forma como o diagnóstico é comunicado, né, vai interferir na forma como a família vai se engajar depois da intervenção, positivamente ou negativamente, dependendo da forma como isso for se dando, né. Então, é papel, assim, dos profissionais, nesse momento, tentar planejar, assim, junto com a família, os próximos passos, já que é um momento muito difícil, né, inevitável, e pegar junto, assim, né, ajudar nessa organização inicial para que a coisa aconteça sem interferir tanto, assim, né. Eu me lembro muito bem, assim, desse período inicial, né, de que eu dormia e era a única parte do meu dia que era boa, porque eu me acordava e a primeira coisa que eu me lembrava era minha vida mudou para sempre, né? Que dava aquela sensação, assim, aquele medo, aquele pavor, né? E nessa busca de rede, eu era uma ignorante digital. Eu sabia mal mandar e receber e-mails, né? Então eu demorei um tempo, assim, para descobrir que eu não era a única pessoa no mundo que estava vivendo aquela situação, né? Mas foi um período muito, muito difícil mesmo. E eu acho que nessa construção, talvez o meu marido seja a pessoa mais coerente nisso, né? Que ele tem essa visão, né? Como o senhor falou, de, às vezes, dá um tempo, vamos fazer isso, né? Então, ele sempre cuidou muito dessa coisa da vida de casal, da gente ter um tempo para nós, né? E, às vezes, eu fico, não, tenho medo de viajar, que daqui a pouco, né, não vai ficar tão bem. Eu demorei muito tempo para viajar e deixar. Eu tenho mais 2 filhas, né? São 3 crianças. Então, ele sempre teve esse olhar e eu agradeço muito a ele por isso, porque se ficasse no meu ritmo e eu, como uma boa pessoa controladora que sou, eu acho que eu mergulhava só nisso, né? Eu não sei se depressão, não sei se eu cheguei a ter em algum momento depressão, né? Mas com certeza muitos momentos difíceis e momentos que ainda voltam, né? Situações que acontecem, crises que às vezes acontecem, que tu pensa, ai meu Deus,
tava tudo tão bem, né? Existe uma linguagem entre os pais de autistas que é a montanha-russa, né? Que é a eterna Cada nova etapa traz todas as suas... Então, assim, aquilo que a gente falou antes, né? Então, outra questão, assim, vão se conseguir ter avanços, né? E vão se criar novos problemas. A vida, ela é assim como um todo, né? Então, por exemplo, a adolescência é um problema. Então, aí vem a adolescência, aí vem os hormônios, aí vem a sexualidade. Então, como é que nós vamos trabalhar isso? Né? Então, a gente tem que estar preparado, tem que estar sensibilizado, capacitado e treinado para isso. Né? São 70 milhões de pessoas no mundo que são atingidas por essa patologia, não é isso? 70 milhões. Cerca de 70. Cerca de 70 milhões. Né? Então, é um problema que, como todo e qualquer problema, ele já está diagnosticado. Então, nós temos que ter um tratamento. Aí, na área do tratamento, todo mundo sempre recorre uma coisa mágica. O doutor vai dar um remédio que vai curar. Aí eu digo assim, meu amigo, há quanto tempo existe hipertensão arterial sistêmica? Há quanto tempo que existe diabetes? Né? Há quanto tempo que existe alcoolismo? São patologias milenares. Milenares. Desde que o homem é homem. E essas patologias, elas são curadas? Não, elas são tratadas. Diga-se de passagem que curar em latim quer dizer tratar. Tratar. Então nós temos que tratar. Então, assim, o diabético não pode comer açúcar, o hipertenso não pode comer sal e o alcoolista não pode comer álcool. Né? Então, aqui, como é uma patologia que tem um espectro muito amplo, né, tem que ser estudado pormenorizado. Né? Mas essas pessoas já têm que estar prepararas para aquilo que vai ocorrer. Existem várias drogas que podem serem usadas, mas nenhuma droga dessas é patognomônica, é específica para aquilo. Não, as drogas que atingem o cérebro, ainda elas não têm, que nem outras especialidades, uma coisa cirúrgica. A precisão, precisão, né, cirúrgica. Não existe. Então, tu melhora. O que acontece? Melhora o sintoma principal e aí vem os chamados malditos efeitos colaterais ou paradoxais, né? Que às vezes dá efeito exatamente ao contrário. Então, existem drogas que a gente pode usar especificamente para sinais e sintomas, mas não para a patologia como um todo. Né? Então, realmente se torna bastante difícil, mas, assim, baseado nos estudos que se tem, a gente pode evoluir com a experiência adquirida. Até eu queria tomar aqui a liberdade, se a Regina me permitir, que acho que tu tinha que, se tu puder, resgatar os trabalhos de pesquisa do Dr. Danilo Rolim de Moura, junto com o Rudimar Riesgo, lá da URGS, acho que poderá te dar uma ajuda, né, nesse trabalho que eu acho que tem que ser resgatado. E eu queria lembrar que esse centro de atendimento Danilo Rolim de Moura para o autismo, lá em Pelotas, é na Rua Gonçalves Chaves, 3410, 3410. Quando se faz essa referência, repita, porque as pessoas não estão normalmente preparadas para a primeira anotação. Então vamos lá. Alô, Pelotas, Zona Sul. O Centro de Atendimento Dr. Danilo Rolim de Moura aos pacientes portadores do autismo está localizado na Rua Gonçalves Chaves, 3410, 3410, no centro de Pelotas. Nós falamos sobre o dia, mas existe uma programação também. Existe. Qual é essa programação? O Instituto Autismo e Vida está organizando um evento na Redenção, agora no dia 6 de abril, domingo. Já vai ser o nosso 4º ano que a gente leva esse evento para a Redenção. E começamos lá às 9 da manhã, vamos até às 14 horas da tarde. E às 11 é uma caminhada, né? Que a gente convida todo mundo a vestir um azulzinho, se possível, ou comprar a nossa camiseta, né, lá no horário. E vai ter uma programação com Companhia Lúdica também, que é nosso parceiro. Vai ter atividades para as crianças. Então é um evento bem bacana,
para ir com toda a família, junto ao Espelho d'Água esse ano. Nos outros anos a gente ficava mais próximo ao BRIC, esse ano estamos juntos ao Espelho d'Água. Motivação muito próxima da Cláudia para essa participação e esse trabalho que desenvolve, embora voluntário, é sim uma tarefa que se torna obrigatória, né, pelo compromisso, pela busca de resultado. E o que levou a Regina a escolher este tema e esta especialização? Ela tem uma motivação específica, própria. Olha, é o envolvimento com as famílias, né, e com as crianças. Eu pude ter essa experiência aqui na URGS, né, junto. Nós temos ali um espaço onde a gente acompanha e nesse momento... Foi uma opção já adulta? Foi uma opção adulta. Eu sempre Amadurecida. pensei em fazer pós-graduação, mas daí qual a linha, né? A linha foi escolhida em função dessa experiência anterior nesse grupo de pesquisa e com essas famílias, né? Nós temos trabalhado muito nesse período de diagnóstico, né? E diagnóstico precoce. Então, inclusive o meu estudo de dissertação de mestrado foi buscando sinais, né, de alerta para os pais lá nos primeiros anos, né, aqueles comportamentos que são muitas vezes sutis e que são despercebidos pelos profissionais, né, no momento em que eles surgem, ou pelos pais, né, muitas vezes os próprios pais acabam colocando outro significado, atribuindo outras... Preguiçoso. É tímido, é preguiçoso, isso vai passar, né, enfim, são crenças que são importantes também, né, para a própria elaboração, né, desse diagnóstico, mas que... Mas isso é uma espécie de recusa inconsciente, né? Esse é o processo, né, da adaptação que a gente fala, o processo faz de parte inaceitação. Mas acho que é porque é muito Primeiro, sutil né? mesmo. É muito sutil. Acho até importante falar isso, Regina, esses marcadores primórdios, assim, É muito porque qualitativo. eu já era mãe de 2 crianças, né? Levava meu filho mensalmente, né, na pediatra. Sentou, engatinhou, caminhou. Daí tá, e aí, quando é que vai falar, né? Começa aquela expectativa das primeiras palavras. Mas um dos principais marcadores precoces do autismo é a falha no desenvolvimento da atenção compartilhada. Isso. Que é aquela habilidade em que a criança, mesmo sem falar, ela aponta e os pais olham, nomeiam as coisas, né? Ah, a lua, né? O dodói. E os pais vão nomeando, ou onde a mãe olha, a criança olha também. E o meu filho não fez isso, mas isso não parecia importante. Eu nunca tinha ouvido falar em atenção compartilhada, né? E os pediatras também não estão atentos a buscar esses sinais. Muitas vezes as próprias perguntas, assim, que são incluídas nas anamneses dos profissionais seu filho aponta. E não é o caso dele apontar ou não apontar, é por que ele aponta, né? Então, a Cláudia falou muito bem da atenção compartilhada, que é uma habilidade que ela emerge no final do primeiro ano de vida, né? A gente vê os bebezinhos já apontando e é um gesto que ele é utilizado com o fim de compartilhar o interesse por alguma coisa, não é para pedir. Então, a criança com autismo, ela aponta, mas quando ela quer. Então, ela aponta para o copo de água porque ela quer a água, não para mostrar o copo de água para os outros, né? Então, é muito na parte da comunicação pré-verbal que a gente fala e que a gente tenta alertar agora as pessoas para esses sinais, tentando, né, sempre um diagnóstico precoce, depois uma intervenção precoce, sendo que isso, né, a gente já sabe os ganhos que vai gerar para o desenvolvimento dessa criança, né? Depois que a criança é diagnosticada, tu começa, parece que volta um filme, e daí tu pensa, é verdade, ele não fazia isso. E eu me lembro que uma vez estava o Guilherme, uma menininha, mais ou menos da mesma idade, e a guriazinha juntava tudo que tinha pela casa e levava para o pai. E ela pegava o brinquedo e levava para o pai. E eu pensava, poxa, o Guilherme não me traz nada, ele não me mostra nada. Aliás, ele não tinha nem a habilidade de se agachar. Tinha uma questão motora também, né? De que a criança explora muito o mundo, meio que de cócoras ali, né? E ele não fazia isso, mas ele fazia tantas outras coisas. Sorria, me olhava nos olhos, que é uma coisa que quando a criança não olha, tu vê que tem alguma coisa. Ele não tinha isso, tanto que no diagnóstico dele, a gente ouvia muito que ele confundia por ter um bom contato visual, mas ele tinha outras falhas no desenvolvimento, né? Eu diria que, talvez fazendo uma analogia, que o autismo, até certo ponto, ele pode ser caracterizado como uma distração dos sábios. Não é? Então, o sábio, ele não se preocupa com o detalhamento
ele se distrai só naquilo que chama atenção para ele. Não é verdade? Ele é um centrado específico, né? Essas coisas chatas aí dessa nossa sociedade que tem regra e protocolo para tudo, isso é uma chatice, sabe? Não, então tem que entrar e dizer isso, dizer aquilo, quando sair tem que dizer isso, aquilo, tem que cumprimentar, tem que abraçar, né? Então, não, ele é muito, na verdade, ele é muito focado naquilo que interessa a ele, né? E a ideia que tem, não, ele não tem foco. Eu penso que, né, enfim, ele pode ser focado para aquilo que interessa, mas esse foco ele vem pela uma dificuldade que é anterior de compreender essas normas sociais, né? Então, se eu não compreendo, eu vou ter uma dificuldade de entrar e compartilhar isso com as outras pessoas, né? A falha na teoria da mente também. Não assume a perspectiva do outro. Então, isso tem um impacto social muito grande. Quando eu não consigo entender a tua perspectiva, não consigo ajustar o meu comportamento àquilo que tu diz, àquilo que tu deseja, uma motivação realmente muito diferente. Não é que eles não tenham motivação, mas têm motivações muito distintas, por isso mesmo que tu falou. E essa falha, né, específica no desenvolvimento da teoria da mente parece ser um ponto bem central também, né, do autismo. Pois é, agora essa questão da nossa sociedade, ela é uma sociedade de massa, né, de massificação das coisas. Por que todo mundo tem que ser igual? Sim. Né? Essa é a conscientização que a gente quer, né? Isso, né? Para eu tenho que aceitar. A coisa mais injusta que tem é julgar os desiguais igualmente. Né? É verdade. Então, isso é um detalhe que tem que estar na nossa mente. Eu não posso julgar nenhum de nós aqui igualmente. Cada um tem uma perspectiva de vida. Né? Todos nós. E tu sabe que isso é especialmente difícil com uma criança que não tem nenhuma característica no fenótipo dela. Meu filho é lindo, né? É que tu falasse na novela no início, eu queria contar uma coisa que aconteceu Então, que foi conta curioso. nos 2 minutos finais a sua participação no Democracia de hoje. Lamentavelmente, está encerrando o nosso tempo. Ok. Ponto agora? Agora? Tem 2 então tá. minutos para te contar. Então, nós estávamos na fila para embarcar no catamarã que vai a Guaíba, né? E estava meu filho e mais uma outra menininha com autismo, e ela bem desorganizada, eles não entendem a regra social da fila, uma fila que não anda, ainda por cima, porque todo mundo esperando para entrar, não tem lógica aqui. Eu perguntei para a moça da hidroviária, ela disse, não, eu falei, nossas crianças têm autismo, pode passar para frente. E na fila, lá na frente, alguém pega e diz assim, mas tem gente muito mal educada mesmo, não sei o quê. E eu fiquei pensando, não deve ser com a gente, né? Mas ele olhou para mim. Então eu peguei e disse, só para o senhor saber, eu estou com 2 crianças especiais aqui. 2 crianças com autismo. Ele, tá. Daí nisso uma mulher que não tinha nada a ver com o assunto se virou e disse assim, mas olha só, eles podiam ter uma vida normal? Vocês é que estragam a vida deles, essas mães super protetoras. Eu digo, tu aprendeu sobre autismo na novela, né? Ela ficou quieta, eu disse, então tu não sabe nada sobre autismo. Tomara que meu filho tenha essa vida que tu está dizendo. Tomara que ele possa ser bem independente mesmo. Muito obrigado, doutora Cláudia Zirbes. Obrigada. Psicopedagoga, com participação ativa no Instituto Autismo e Vida, mãe de autista, de formação inicial, de farmácia, de química, bioquímica, pela participação no nosso Democracia aqui pela TV Assembleia. Regina Zanon. Acho muito bonito terminar com esse relato da Cláudia, né? Eu acho que nos mostra que a nossa sociedade ainda tem muito pela frente para se tornar inclusiva, né? A gente está falando de inclusão, uma inclusão ideal, mas a gente sabe que no dia a dia isso muitas vezes não acontece da forma que a gente gostaria, né? Então, eu acho que o dia de hoje é muito importante, né, para poder sensibilizar, né? Esse é o propósito, as pessoas para o autismo e mais do que autismo, para as diferenças, né? Acho que hoje a gente falou aqui de como cada um é diferente, não existe 2 crianças com autismo iguais, cada uma vai ser diferente, assim como não existem 2 cérebros iguais no mundo, né? E poder, então, a cada um estar sensível para se colocar nesse lugar do outro, né? Imaginar que ele pode estar pensando e processando as coisas da realidade de uma forma diferente daquela que eu, né? Aquela que cada um, enfim, está vendo. Para poder, né, lidar de uma forma a fim de facilitar essas interações e contribuir com essas pessoas, né, que apresentam dificuldades e também com né, o que também vai refletir
na família e na qualidade de vida e bem-estar dessas pessoas que estão envolvidas mais diretamente com a criança. E a conclusão do doutorado está próxima? Tem 2 anos ainda, eu qualifiquei o projeto, agora estou iniciando a coleta de dados, então tem ainda um percurso pela frente. Muito obrigado. Regina Zanon, doutoranda do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na área do autismo, por opção, e que bela opção, pela participação no Democracia aqui na TV Assembleia. Doutor Ricardo Nogueira. A gente fica alegre até, sabe? Porque quando a gente vê pessoas que se dedicam sua vida para uma coisa que vai ajudar muito mais aos outros que elas próprias, né? Eu vivo com uma pediatra, né? E essa pediatra, né, ela me envolve lá com os assuntos da pediatria, e eu como psiquiatra, então a gente chegou à conclusão que tinha que ter mais conhecimento. Então ela resolveu fazer o seu 3º pós-graduação, na verdade é o 4º, em psiquiatria, para poder ajudar mais a essas crianças, né? E aí, para compartilhar, nós vimos que não bastava ter um conhecimento técnico-científico se a gente não conhecesse gestão. Então nós estamos fazendo também os 2, um pós-graduação em gestão e saúde aqui na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Então a gente vê bem o seguinte, que não basta ter o conhecimento, tem que se ter também a gestão do conhecimento, né? Recursos existem recursos, e não são poucos, existem e muitos. Então esses recursos têm que ser geridos de uma forma objetiva, com projetos técnicos, com respaldo científico, e que darão belos resultados. Então, um exemplo é esse centro de atendimento que está sendo inaugurado lá em Pelotas, o doutor Danilo Rolim de Moura, graças ao trabalho dele, a pesquisa que ele fez, né? Ele fez o mestrado lá na PUC, agora estava fazendo o doutorado aqui na URGS, e o trabalho que ele dedicou a vida toda dele a isso, né? Então, eu creio que na vida a gente só serve para uma coisa, para fazer a história e um legado. E esse legado de vocês é brilhante. Muito obrigado, doutor Ricardo Nogueira, gestor de saúde mental do Sistema de Saúde Mãe de Deus de Porto Alegre, pela participação no Democracia. E gestão deve começar sempre pela conjugação dos melhores sentimentos. O sentimento de solidariedade, o sentimento que dirige ao aprendizado, o sentimento de servir e também esse sentimento que movimenta todos.